Começa agora, gente, o último episódio do podcast No Contexto. O último episódio dessa temporada, gente, que foi a temporada incrível. Tivemos aqui a oportunidade de ter uma experiência linda com o livro de Tiago e o Poder do Conhecimento Aplicado. Esperamos que esse podcast continue sendo aí a sua experiência semanal de estudo da Bíblia e que seja uma ferramenta a mais para poder fortalecer a sua devoção pessoal com Deus. Bom, a gente está terminando essa temporada, muito feliz porque passamos aqui por várias experiências lindas, trocando experiências, compartilhando ideias, a nossa impressão da praticidade do livro de Tiago. E vamos fechar essa temporada que passou tão rápido, com um grupo de amigos muito especiais. Eles estiveram aqui, alguns deles no último episódio, no penúltimo episódio, e eu tenho a alegria de poder apresentar a vocês alguém que a gente tem um carinho muito especial. Ele é líder, né, regional de jovens, ele já faz um trabalho muito lindo na sua região. Ele é importado, já percebemos aqui. Vocês vão perceber já, hein, gente? O cara é top demais. É um jovem muito promissor, tem feito um trabalho lindo, casado. E é uma alegria poder receber você aqui, brother Vitor Kenji. Bem-vindo, amigo, ao nosso podcast No Contexto. Mais uma vez, hein? Isso aí, pastor. Prazer a gente estar sempre junto aí, né? Apesar de eu sempre falar que eu sou importado e tal. É, rapaz, todo mundo falou esse negócio, né, cara? Te perdoo. Made in China, certo, eu gosto disso aí, né, cara? Mas você é top demais. Tamo né, junto, pastor. Tamo junto aí, né? Pastor Fabrício, muito obrigado pelo convite. E a gente não tá aqui sozinho, né? Estamos com a mesa aí repleta de personalidades muito importantes, né? E hoje eu tô tendo o prazer de fazer o podcast com a minha amiga Yasmin lá da igreja do Band 2, certo? Certíssimo. Que é uma das igrejas da sexta região também, né? Isso Yasmin, aí. muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, é um prazer. É muito bom estar aqui no podcast, né? É uma experiência única e incrível. E eu também estou aqui acompanhada do pastor Jaime. Não vou, né, fazer nenhum trocadilho, hein? Olha aí, rapaz. Ele tá bombando o distrito, viu? Literalmente, Tudo isso. tá Tá bombando vendo? tudo. Tá bombando, né? Você tá o pastor bombado. Ah, entendi. O cara Isso tá cuidando aí. da saúde, focado aí, hein? Tá Pastor Jaime focado, é Benson, o pastor cara. mais focado. Aí, melhorou, né? Pastor Jaime, é um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço, Yasmin, Victor e também nosso pastor Fabrício, mais uma vez para somarmos aí com vocês e com certeza o conteúdo aqui muito pertinente, abrangente, vai ser uma bênção. Obrigado, viu, pastor, pelo A gente que convite. agradece. Prazer estar com vocês e trouxe aqui a minha querida ovelha Yasmin. Uma honra tê-la aqui conosco, viu, Yasmin? Da igreja, né? Qual a igreja dela lá? É, do Bandeirantes 2. Isso aí. Muito animada lá com os jovens, Mas você Yasmin. veio hoje turbinado, hein, rapaz? Veio com Yasmin, veio com o Yasmin, regional lá. É, não é fraco Veio não, com todo pastor. mundo. Veio Ó, tô blindado, conversando hein? com o Ele tá regional. bombando, hein? 2 pés na porta. Tá certo. É isso aí. Vai eu falar assim, Made in China, toda vez o Kenji ela pensa, rapaz, se eu puxar aqui minha katana aqui, você vai ver, hein? Esse Kenji é uma bênção, cara. É um prazer conviver com você aqui no trabalho. viu, Prazer cara? é Um todo cara muito nosso. dedicado, é muito bom. Bom, a gente queria desafiar você também a seguir a gente nas redes sociais. A gente tem sempre falado nisso aqui. Você pode acompanhar lá o conteúdo diário da lição, semanal da lição, todos os bastidores do podcast, aqueles que vão participar a cada semana. E também acompanhar todo o movimento do Ministério Jovem, né? Aqui nós temos líderes do Ministério Jovem, todo mundo aqui focado com o tema do ano aqui. Eu vou dando essa resposta. Estamos aí em pleno movimento da Missão Caleb e queremos parabenizar e agradecer você que é jovem, Caleb, está aí focado, envolvido em servir as pessoas, amar as pessoas, salvação e serviço. Esse é o foco do Ministério Jovem e é muito bom poder participar desse movimento juntamente com vocês também. Tá bom? Nossa gratidão aos nossos diretores, nossos jovens e também nossos regionais, nossos pastores que têm feito desse ano um ano muito especial. Estamos finalizando aqui nossa temporada e queremos desafiar você que ainda não se inscreveu aí no canal da PL, se inscreve lá, ativa o sininho, acompanha agora, tem a minutagem aí de todos os dias da semana para você poder buscar algum tema que mais te interessa e assim você poder aproveitar ao máximo desse conteúdo, tá bom? Queremos também dizer que esse material está sempre disponível aí a partir das 9h30 da manhã em áudio, em qualquer plataforma de áudio que você achar melhor. E logo em seguida, a partir das 2 da tarde, já no sábado, no início da semana, antes de começar a semana na realidade, né?
você já vai poder ter acesso a esse material, o videocast, para você usufruir, acompanhar da forma que você achar bem melhor, vendo, assistindo, ouvindo, não importa, o importante é você estar acompanhando a gente, tá bom? Como é comum, a gente começa aqui esse momento de estudo da Bíblia, porque é um bate-papo, é momento de interação, mas é um momento onde a gente vai à Bíblia, recorrendo à Bíblia, para extrair lições práticas para a nossa vida. Eu queria pedir ao pastor Jaime que, por favor, faça uma oração, pede aí a bênção de Deus, para que ele nos ilumine para o estudo de hoje. Vamos orar. Oremos então? Grandioso Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento tão oportuno em que estamos aqui nesse bate-papo gostoso, aonde vamos aqui entender um pouco sobre a fé que atua. Querido Deus, usa-nos como instrumento. Se algo bom em nós vem do Senhor, então ajuda-nos a dar frutos para o teu reino, para a tua glória. Nos abençoe agora, nos orienta, derrama teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, bom, gente, o tema de hoje é finalizando nossa temporada aqui, tá bem interessante. Começamos falando de fé, fé e obras, salvação pelas obras, são vários temas muito legais ao longo do trimestre, nos fizeram pensar bastante nesse contraponto dado por Tiago aí, que nos fez pensar de forma prática na vida cristã, num cristianismo que não está preso a uma frequência, a um templo qualquer, mas vivenciado na prática, servindo, amando. Descobrimos aqui a religião pura de Jesus, né? Que servia as pessoas, guardar-se distante do mundo. E tivemos vários conselhos práticos. Vamos terminar como começamos, né? Falando sobre uma fé que atua, uma fé que é prática. Eu queria pedir aqui nossos convidados de hoje, cada um geralmente tem uma leitura diferente, né? E é interessante, né, esse momento aqui, porque eu queria ouvir de vocês qual foi a impressão que vocês tiveram com a tirinha da semana. Tá aqui, né, a macieira produz maçãs, para provar que é macieira. É para isso que ela produz maçãs? Não, ela produz maçãs porque é uma macieira. Esse trocadilho aqui, muda alguma coisa, essas duas ideias aqui? O que vocês extraíram? Qual a impressão que vocês tiveram? Que lição vocês já de cara extraíram para vocês aqui no início da semana? Um de cada vez, tá, gente? Um de cada vez. Vamos com calma aí, né? Calma. Muita pressão, né? Vai lá, Vitor, manda bala aí. Bom, um ponto interessante, que inclusive nem é o que eu anotei aqui, que veio na cabeça agora, né, falando sobre isso, a macieira, ela não produz maçã para provar, né? Eu pensei bastante na questão das nossas obras. Elas não são para provar nada para ninguém. Então, tira um foco do externo e você passa a focar no interno. Você tem as obras, a sua fé é atuante porque você tem fé. E não para mostrar para alguém que você tem. Né? Não para mostrar que você é tal coisa. Ela vai ser mostrada naturalmente, né? Ou seja, o foco não tá no eu mostrar para outras pessoas, tá no eu ser, né? É eu fazer aquilo porque realmente eu sou. Aham. E vai ser uma consequência, né? Exatamente. E aí, qual foi a impressão mais que vocês tiveram da tirinha da semana? Dá para observar aqui que também no texto-chave, né, que é de João 15, Jesus também diz que se nós permanecemos nele, ele também permanecerá em nós. Isso flui naturalmente, assim como o Vitor aqui comentou, né? A macieira produz maçã e é o natural dela. E da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus e nós permanecemos nele, ele permanece em nós. E é de uma forma natural e prática. E a fé também nos leva a essa prática, né? Eu acredito que a fé, ela vem como se fosse um complemento que é a ação. Então, quando nós agimos, quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. E aí, pastor, a gente produz Exatamente. macieira para provar que somos uma árvore frutífera ou a gente naturalmente produz porque somos uma macieira? Interessante. Eu peguei o mesmo contexto que já está aí, só inverti, né? Para que a gente reflita, eu coloquei o seguinte: o cristão produz obras para provar que é um cristão? Não, ele produz obras porque ele é um cristão. É a mesma coisa, né? E agora, tem um contexto que eu acho interessante, porque geralmente nós somos aquilo, nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Olha só. Aí tem uma frase que fala: você é o que você come, você é o que você lê, você é o que você veste, você é o que você vive. Aquilo que você contempla é o que você vai se transformando. Então aí fica um convite, né, para analisarmos se os nossos frutos têm sido de acordo com a vontade de Deus. Amém. Se não,
o que é que temos colocado? Porque a questão aqui não é as obras, nós vamos entender no contexto da lição que as obras não salvam, não é por meio de obras, mas é algo mais que isso, né, pastor Fabrício? É a comunhão, é a essência, é o confiar em Deus que vai produzir coisas boas em nós. Sim. E se de fato a coisa boa em nós não vem de nós mesmos. Verdade. É de dom Deus. de Deus, né? Bom, a verdadeira fé, anotei aqui, né? Fiz meus rabiscos aqui. A verdadeira fé produz ou produzirá os frutos. E esse é o resultado incontestável de uma verdadeira fé. Então, esse negócio de fazer essa dicotomia, né? Fé e obras, né? A verdadeira fé, ela resultará em obras, né? Aquele que está conectado a Jesus vai dar fruto, não tem para onde correr, né? Então, a fé que não produz nada, como uma árvore que é frutífera, mas que não produz nada, tem alguma coisa errada, né? Então, é muito importante a gente ter esse conceito claro em nossa mente. Vai desenvolver também aqui nesse último episódio, ao longo do nosso estudo aqui. Eu vou ler o texto base da semana, que é um texto bem legal, prático. Eu acho legal Jesus, né? Assim como Tiago, né? E é óbvio, né, que Tiago aprendeu de Jesus, era irmão de Jesus, né? E é interessante, né? Porque Tiago, ele também faz uso disso, né? E Jesus, agora, a gente vai focar bem no que de onde Tiago aprendeu, né? Ele usou esse recurso, né? Tão simples, mas tão prático, para que a gente não tenha dúvida de como ele espera que a gente tenha claro em nossa mente o tipo de relacionamento que ele quer ter conosco, né? E que vai possibilitar esse resultado que a gente chama de fruto, de obras, né? Isso. Eu vou ler aqui. Você pode ler, pastor? Consegue ler aí? Do capítulo 15. Eu vou ler aqui então, a partir do verso 1 aqui, capítulo 15, tá? A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem, será feito ou será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha, obras, né? Resultado, fruto. E assim serão meus discípulos. Olha, uma evidência de que a gente é discípulo, né? Como o Pai me amou, assim eu amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem aos meus mandamentos, obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho permanecido aos mandamentos, obedecido aos mandamentos de meu Pai. E nos seus mandamentos eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Olha aqui o fruto de novo. Ó. É verdade. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Obediência é um fruto, né? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para vocês irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Bom, esse é um dos textos mais lindos de Jesus, né? Porque ele, de certa forma, exemplifica para nós o tipo de relação que ele quer ter com a gente, né? Jesus aqui usa a figura de uma figueira, né? E
e tenta explanar para nós a realidade, né? A videira, perdão, a realidade de que uma árvore frutífera só cumpre o seu propósito quando ela produz frutos, né? É a evidência, né? É a prova, né? O resultado, né? Incontestável de que realmente ela cumpriu o seu propósito. E Deus é apresentado aqui como sendo o seu pai e tal, né? E Jesus é aquele que está ali, né? Como um servo, podando, cortando, vendo quem dá, quem não dá fruto, né? E deixando claro, né? Tem outras passagens que diz que Deus espera que a nossa luz seja brilhante diante dos homens, né? Que a gente demonstre os frutos, né? Por estar conectado a Ele, e esses frutos glorificarão o Pai que está nos céus, né? Verdade. Então, o objetivo dos frutos não é glorificar a gente, não é chamar atenção pra gente, né? Mas é dizer, olha, Deus existe, vale a pena confiar nele, né? Eu me relaciono com ele e assim por diante, né? É muito interessante essa forma como Jesus apresenta a realidade da vida de alguém, de um discípulo que anda com Jesus. É inevitável, né, pastor Fabrício, que você não produza. Cristão produz frutos, boas obras, né? E isso nós temos diversos contextos bíblicos, né, que nós conhecemos muito bem os frutos do Espírito, bíblico, né? Frutos de justiça, tudo isso está amparado por passagens bíblicas que poderíamos citar aqui. Então é inevitável que nós que professamos ser cristãos, não é ser melhor que ninguém, não é ser superior, mas é de fato demonstrar aquilo que Deus deseja que sejamos, né? E assim vai ao decorrer da história. Já as obras são mesmo importantes? A gente lê um texto aqui importante falando sobre isso, né? Mas e as obras? Porque a gente vive nessa coisa, né? Tá, Deus que é meu coração, aquela coisa toda, né? E essa dificuldade, né, de ver, de tentar entender, né? Porque a gente é salvo pela graça, por meio da fé. E onde ficam as obras nesse caso aqui? Por que ela é tão importante? Bom, eu acho que começa a gente entendendo a dificuldade, né, da gente pensar na salvação sem fazer nada, né? A gente, desde criança, a gente é acostumado com fez alguma coisa boa, ganha, de repente, um presente, ganha, né, alguma recompensa, fez alguma coisa ruim, você é castigado, enfim. Então, a gente está acostumado a esse sistema de você faz, você recebe, você colhe aquilo que você Meritório, planta. né? Algo meritocrático, né, digamos assim. E as obras, elas realmente têm a sua importância, mas quando a gente pensa no contexto de salvação, elas não têm relação nenhuma. Isso até é uma forma um pouco mais simplificada de entender. Se tivesse relação com salvação, ninguém seria salvo. Nossas obras são imperfeitas, né? Nossas obras, mesmo que a gente tem as boas obras justamente por causa de Deus, né? Por causa de Jesus que coloca isso no nosso coração. Uhum. Então, se você pensa que seria única e completamente um esforço humano, a gente não teria como nos salvar, se não fosse mesmo pelo sacrifício de Jesus. Então, por isso que Paulo ele fala, né, que não é pelas obras, né? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não somente para você ter o mérito, né? Porque se fosse por obras, você que seria o bom, você que seria o tal e aquela coisa toda, o ser humano no centro. Mas não é isso. Na verdade, Deus, ele está no centro, ele é aquele que dá a salvação. Então é por meio da graça, é só pelo meio de sacrifício que nós podemos alcançar essa salvação. Então não adianta a gente pensar que é pelas obras, porque primeiro ponto, ninguém seria salvo. Segundo ponto, Jesus não precisaria ter sido, né, o sacrifício perfeito por nós. Sim. Seria inútil, porque nós poderíamos alcançar a salvação pelas obras. Então, de certa forma, não ser pelas obras traz Jesus para o centro da nossa vida, do centro da nossa salvação. É só por ele mesmo que a gente tem jeito, porque, igual a gente estudou na lição anterior, não é só Jesus na causa. Uhum. Então, para que elas servem? E aí, para que de fato as obras servem? Interessante, né? Para nos salvar não serve. Para que elas servem? Eu acredito que as obras, elas trabalham como um parâmetro, ou talvez uma palavra mais significativa, um termômetro, correto? Para avaliar, de fato, o grau de maturidade, conhecimento que nós temos de Deus. E obras é consequência, não é, em primeira instância, as obras em si, não é? Aí o Victor destacou ali Efésios 2, 8 e 9, que você destacou, né, Victor? Mas eu destacaria aqui agora Gálatas 2,16, que fala assim, olha só. Gálatas 2,16, que diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E no mais, Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, né? Então a gente entende que
obras, elas são importantes. Porém, na verdade, não é tudo, pastor. É uma consequência de uma comunhão com Deus. Uhum. E aí, Yasmin? Te controla aí, a mulher tá aqui, tá doida. Doida pra falar. Fala aí, mulher. E aí, qual o papel das obras aí? Pra que elas servem no seu estudo aqui que você fez? Na minha concepção, elas são uma expressão natural da nossa fé, né? Que diz aqui bem no finalzinho, as obras são uma expressão natural de fé genuína. As obras de fé conduzem o cristão a uma vida abundante. Então, as nossas obras é igual eu falei no começo sobre ser natural, né? Nós estarmos nele, ele estar em nós, da mesma forma. As obras é uma consequência, se torna um hábito natural para nossa vida. Já faz parte de nós. Uma Da vida consequência, do uma cristão. forma de expressar Isso, de onde você exatamente. está ligado, conectado, enraizado, né? Sim. E as características das obras, pastor Jair? Até ela terminou aqui falando sobre isso, né? De que as obras elas servem para uma coisa, né? E até a lição mencionou aqui 3 coisas para que elas servem, né? Quais são as características das obras que são um resultado natural, né? De alguém que está em Cristo, está conectado a Cristo, né? Como os galhos à Ok. videira. As obras, ao avaliarmos, ela traz consigo alguns pontos importantes, né? Porque é relevante. É claro que a ênfase aqui é a fé, correto? Mas as obras em si, como já entendemos, ela é relevante. Agora ela traz alguns aspectos ou características, né, pastor Fabrício? Por exemplo, aqui destaca a lição de jovens, né? Que ela traz consigo aspectos práticos. Olha só. Aspectos práticos na vida daquele que crê. Interessante, não é? Aham. Ou seja, chega de teoria. Nós estudamos, nós entendemos e compreendemos. Agora é a praticidade do evangelho. E o evangelho é prática. Então tem que ir por esse caminho, né? Por exemplo, eu estou ligado ali a uma das características das obras, né? A obra, ela é manifestada na obediência, né? A fé, Exata- perdão. Isso. Quem tem fé, ele obedece. Tá aqui, a gente Obedece. acabou de ler isso aqui, né? Exatamente. Quem tem fé, ama as pessoas, os discípulos como Jesus amou, né? Uhum. Quem tem fé, ama Jesus, permanece na palavra de Jesus, né? Quem tem fé, acredita e segue a palavra de Jesus, porque ela é quem nos santifica, né? Então Exatamente. é uma coisa prática, né? Exato. E ela serve para revelar, até falar aqui, né? Ela é uma expressão natural de alguém que diz que tem fé em Jesus. Exato. E aqui, Os demônios também creem em Jesus, né? com certeza. Só que Creem eles não estremece, obedecem, né? Mas não obedece. Verdade. É verdade. O que mais, hein? Aí ela vai trazer aqui para nós aqui outros aspectos, como as obras levam a uma vida abundante. Achei legal essa parte da lição, né? Interessante, né? Bacana. Quer falar, pastor? Não, pode falar, pode falar. As obras levam a uma vida abundante, não é? Ou seja, o que nos proporciona isso, essa alegria, essa felicidade de podermos realizar a obra de Deus, é por causa que Cristo fez por nós, não é? E isso está com base em Romanos, ali 6, verso 11, João 10, 10 também vai tratar disso também. Agora, tem algo interessante aqui, no contexto dessa abundância, que a base, eu acredito que a base que a lição traz consigo, está naquilo que Deus deixou para nós, né? Assim diz o Senhor de Êxodo 20, pastor. Olha que interessante. Se você obedecer, agora nós obedecemos porque o amamos. Não obedecemos para sermos bonzinhos, né? Porque o amamos. Ou Porque para ser salvação salvo, por obras também não, né? E esse é o ênfase aqui, para ser salvo. E o contexto de Mateus 5 até o 7 ali em diante, não é? E um outro aspecto, as obras são um testemunho para o mundo. Olha só. Interessante, né? Se quiserem comentar, fique à vontade, tá bom? Eu vi aqui você mencionando aqui, até as obras levam uma vida abundante, né? Eu fico imaginando alguém que vive uma vida abundante, né? É alguém que se relaciona bem com as pessoas, né? Sim. Não é alguém que, por exemplo, conserva a sua família. Você vê que famílias, né, se destroem, né, se desfacelam ali. Alguém que vive uma vida abundante não tira a vida do outro, né? Seja difamando, né, ou matando, né, Exato. ou extorquindo. Não é? É muito bom ver pessoas que decidem viver uma vida com base nos princípios de Deus e vivem uma vida plena, abundante, uma vida que abençoa os outros, né? E as obras, elas são uma evidência disso. Quando alguém decide viver assim, seguindo as orientações de Deus, né? Não fazendo aos outros aquilo que ele não gostaria que fizesse com você, dará a essa pessoa o privilégio de viver uma vida feliz, abundante, né? E as obras têm esse Com objetivo, certeza. né? O próprio Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. João 10:10. Eu te contei, você falou que as obras servem para testemunhar, né? Pro mundo. Eu até anotei aqui, na ordem inversa que a lição apresenta as obras são a expressão natural da fé genuína, leva uma vida em abundância e são um testemunho para o mundo. O que você aprendeu em mandarim, né? Quando você crescer. É o contrário, né? Aí ele A já gente lê da já- direita para a esquerda, Tá né? vendo? Você É mangá, né? Olha, tá do vendo? fim pro Tá vendo aí? começo, Viu? né? É verdade. É cultural. É verdade. Ele fala que é importado, ele não gosta, mas É. ele tá enraizado. Quando você tenta inverter essa ordem aqui, que a lição apresentou, não sei até se foi de propósito ou não faz sentido. Como que você vai testemunhar de uma coisa que você não vive? Então, você não consegue testemunhar para o mundo, sendo Sim. que você não vive aquilo. E como se você vai viver se você não tem fé naquilo que você tá tentando acredita, viver. né? Então, acaba sendo uma coisa ou falsa, né, vivendo falsamente, ou você não consegue realmente. Então, essa ordem que a lição traz realmente é uma coisa que faz sentido. A causa é a fé. E aí você, ao exercitar a sua fé, que são as obras, justamente, eu coloquei aqui, até notei, como um exercício da fé, você primeiro vai se beneficiar, porque Deus ele tá te dando uma vida em abundância, você vai ter bons relacionamentos, você vai seguir princípios de saúde, enfim, você vai ter uma vida em abundância na visão de que, mesmo aos olhos humanos, você vai ser bem-sucedido, né? De certa forma. E além de tudo, ainda você vai estar dando testemunho pro mundo da forma que você vive, do Deus que você segue. E isso tudo é natural, uma Você consequência até uma mencionou coisa atrás da outra. sobre a questão natural e tal, né? Você imagina um embaixador, né? Imagina, temos um embaixador do Japão aqui. Né? Fala a verdade. Você tá aqui. Mas o embaixador, já viram a postura do embaixador? Ele tá ali para representar o país dele. O país né? dele. Os interesses do país, né? A fala, tudo corrobora para que ele represente o lugar de onde ele é de origem, né? E é interessante que eles não vivem de acordo com a cultura do lugar onde eles estão vivendo. Estão num outro país, mas Eles preservam mantêm ali, tudo. tem embaixada onde eles preservam a cultura pedaço do país ali dentro, né? Exatamente. Eles transmitem tudo através da imagem e da postura, né? E da mesma forma exatamente. somos nós. Porque ele é de lá, né? E nós somos do céu. Então isso nós aí. temos que nos Exatamente. portar como tal, né? Nós transmitimos exatamente isso. E é o natural. Eu acho que Por o isso que- natural é o mais importante. Por isso que aqui. as obras, né, quando são feitas resultado de uma fé genuína, elas glorificam a Deus. Sim. Glorificam de onde a gente realmente, ou de quem a gente realmente pertence, né, que é Deus, né? Exatamente. Só para fechar talvez esse comentário, nós entendemos que as pessoas quando conhecem algo, nem sempre elas vão pelos livros, Sim. correto? Elas vão por aquilo que elas estão vendo. Uhum. E nós somos espetáculos ao mundo, né? E Paulo vai dizer que nós somos cartas abertas. E até gostaria, pastor Fabrício, de ler aqui, ó, 2 Coríntios 3:2. Pode ler. Fala assim, ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Esse negócio de obra é muito importante. Porque é o que as pessoas, é o que o outro vai ver, né? É que o outro vai ver, entendeu? Por isso Só que elas servem para testemunhar, né? Exatamente. Mas aí o fato é o que nós vamos tratar na lição. Tem gente que se preocupa em suma com as obras. Esquece isso. É automático, né? Então, Que é justamente aquela questão da macieira. A pessoa está se Exatamente. preocupando no que as outras pessoas vão fruto, né? ver Exatamente. e não no que ela realmente é. Então eu tô mais Isso. preocupado na forma que as pessoas vão me ver porque eu me digo cristão, porque Uhum. eu me digo adventista, com realmente ser um cristão, ser um adventista e buscar a Deus de todo o Ter a coração, né? essência, né? daquilo. Sim. E aí, Exatamente. Yasmin, estou fazendo o suficiente, né? Porque a gente pensa em obra e começa a querer medir, né? Quanto aí, que eu será tenho que que eu- fazer, quanto que eu tenho que produzir e tal, para testemunhar mais, etc, para evidenciar mais e tal. Estou fazendo o suficiente é uma neura que a gente carrega, né? Quando a gente verdade. começa a viver de forma deturpada, né? Ou enxergar de forma deturpada esse assunto tão E importante. de fato não é isso que Deus quer, né? Que a gente viva ansioso por isso. Será que eu estou fazendo o suficiente? Eu tenho que fazer mais? Não. É igual aqui na lição mesmo fala. Há uma diferença entre convicção de servir e ansiedade de servir. Igual, eu faço porque eu tenho convicção daquilo, não porque eu estou medindo, porque o outro eu tô vendo o outro fazer, então Fazendo eu pro preciso outro fazer ver. mais. Acho que é Então, eu preciso fazer interessante isso, mais. né? Porque deixa de ser algo de coração e passa a ser uma Sim, competição, uma né? competição. E não é isso que Deus quer, né? Inclusive, quando eu cheguei com o pastor, nós estávamos falando sobre isso, né? Estávamos. Sobre a pressão que tem nas diversas profissões, na profissão de ser pastor. E o pastor até falou, às vezes a gente fica se cobrando. Eu falei, e é verdade, né, pastor? Isso diz na lição. E
Deus não quer que a gente fique se cobrando, apenas que nós façamos e façamos o nosso melhor. Mas não significa que fazer o nosso melhor gere uma cobrança nisso. Igual eu sempre falei para as pessoas que o evangelho, o ser cristão, deve ser de uma maneira leve. Não deve ser aquele negócio pesado. Eu sou cristão, eu faço isso, faço aquilo. Não, é leve. Porque o Senhor quer que seja assim, né? Que seja transparente, que seja leve, que flua, E né? que seja natural, E né? que seja natural. Exatamente. Ok. Mas o que que eu contribui aqui? Que é essa questão de questão da quantidade Bom, e tal. eu acho interessante a gente pensar agora, pensando um pouquinho mais na figura que foi colocada ali, né? Da árvore, da macieira, enfim, da videira. E Jesus, ele diz na passagem que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Né? E quando a gente pensa que a gente tem que fazer muito, ou tem que fazer tudo de repente, a gente quer abraçar o mundo e quer fazer tudo, né? Tem essa ansiedade, a gente tá meio que colocando realmente o papel de Deus de lado. Sim. Porque Deus, ele é a videira. Nós somos os ramos. Ele faz tudo. Ele faz tudo. que faz tudo por nós. Verdade. Então, a gente E tem que através de aceitar, nós, né? nós temos que aceitar os desafios que Deus coloca na nossa frente, ele vai nos capacitar, mas a gente não tem que ficar querendo mais, não quero fazer mais, eu quero fazer isso, aquilo, outro, tal. Não tem nenhum problema a gente querer servir mais a Deus. O problema é a gente querer abraçar o mundo e, E enfim, acabar não fazendo nada. acaba perdendo o Verdade. significado, né? Acaba deixando de ser um prazer, uma alegria, igual você falou, né, Yasmin? Uma leveza de ser cristão, de servir, o amor, né, em servir, e acaba sendo uma pressão. Sim. Você acaba ficando estressado por trabalhar para Deus. Então, realmente é um grande problema. A gente acha que a gente é a videira. Com E tem o certeza. contrário Legal, também, hein? né? A gente não é a videira. A gente não é a videira, nós somos os ramos. É Eu isso coloquei aí. até aqui. É isso aí. E tem o contrário também, que é o medo, né? O medo de não fazer. Igual aqui também fala ansiedade ou medo. Tem que ter obra, tem que ter Então, obra, tem que ter obra. Mas eu tô com medo de Senão eu fazer. vou ser não- cortado e jogado no é, fogo. Entendeu? E também tem o medo. Então, a ansiedade e o medo estão ali, ligados um ao outro. E aí a gente tem que parar pra refletir o que estamos fazendo, né? Uhum. A questão do fazer, né? Me pegando essa última gancho aí de sua palavra, lembramos da questão da suficiência. E aí a lição traz um negócio interessante aqui, pastor. Eu vou até ler porque eu não quero perder o sentido aqui, ó. Se suficiente for definido como tudo que há para fazer, então ninguém tem a capacidade de fazer o suficiente. Aí eu volto um pouquinho atrás do que você acabou de falar, pastor Fabrício. Nós não somos Deus. Não adianta, você não é o cara, você não vai fazer tudo. Então deixa que as coisas acontecem naturalmente. Faça o que Deus te colocar na mão. Faz bem feito. Né? Exatamente. Aí Colossenses 2:6, eu acho que fecharia talvez essa pauta aqui agora, porque fala assim, ó, 2:6 diz assim, ó: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim façais o que então? Andai nele. E aí tudo vai acontecer. Você recebeu? Aceita. Agora, meu amigo, anda conforme ele vai deixando que a sua vida vai tomando rumo aí, né? Então permaneça nele, né? Sabe, senhor, uma das grandes lições, né, da videira, né? É a gente entender que a gente é um galho, né, um ramo, e esse galho só vai poder dar fruto, tão óbvio, né? Mas às vezes a gente quer fazer, né? A gente quer dar fruto, né? E o pior de tudo, muitas vezes, longe da videira, né? É por isso que Deus ele fazia Jesus ele fazia, né, esses paralelos, as parábolas com elementos simples para a gente entender realmente a essência de que a gente por nós mesmos não vamos dar fruto nenhum. Exatamente. Não podem fazer nada, E né? é uma coisa tão óbvia, tipo assim, o galho não dá ramo. O galho caído lá, ele serve no máximo para acender fogueira, né? Que é justamente isso que tá escrito, né? E a gente acha que mesmo sem ter uma comunhão com Deus, mesmo sem buscar realmente a essência do cristianismo, a gente acha que a gente vai poder fazer as coisas, Não vai. porque eu sou tal, porque eu consigo. Então a gente tem que mudar esse foco, tirar o foco de nós mesmos e realmente mudar o foco para Jesus. Depender dele, né? Porque Deus não chamou você, pastor Fabrício, para ser uma igreja. Chamou você para ser um membro. Você é parte da igreja. Top. Então não adianta pegarmos tudo para nós, né? Exatamente. Deus E vai é interessante fazer a que isso ajuda a gente também a valorizar mais o grupo, o conjunto. Exatamente. Você valoriza mais as pessoas porque você entende que não é só você. Exato. Então deixa de ser uma coisa muito individualista e uma coisa também em conjunto, né? Essa Sim. parte. Gente, chegamos a um momento muito especial aqui, que é o momento do hipertexto, é o momento onde na classe de Escola Sabatina Jovem a gente tem uma interação, a galera pega lá sua lousa, né, sua classe ali customizada e tem ali o momento onde cada um compartilha com base em algum texto, alguma coisa que aprendeu ao longo da semana. A palavra-chave da semana aqui é obras. Obras. Tem tudo a ver, né? Tento traduzir com a palavra fruto também.
E é interessante essa questão de pensarmos nas obras como um resultado, né? Como um fruto, pelo resultado de estar ligados à videira. Bom, eu queria começar aqui pelo... deixa eu ver aqui. Vitor, vamos lá, Vitor. Qual é o texto que você escolheu aí? Qual é a palavra-chave para a gente construir juntos aqui na nossa rede semântica? Bom, o texto que eu escolhi é João 6, 28 e 29. Vou ler aqui rapidinho. Diz assim na minha tradução: Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, os discípulos, dizendo aqui, né? O que devemos fazer? E Jesus lhes responde: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creio naquele que ele enviou. Olha. Então, os discípulos eles estavam ali perto de Jesus o tempo todo e eles falaram para Jesus, né? Eu quero também participar dessa obra. E aí Jesus fala assim: a obra que Deus quer que vocês façam é crer em mim. Né? Uma coisa muito forte, particularmente para mim, que quando a gente pensa nisso, a gente entende que realmente o que Jesus quer de nós é só esse esforço para buscá-lo e ele vai fazer o resto. E aí eu coloquei aqui que as obras elas são, né, divinas no sentido de que não parte da gente, parte do próprio Deus. Há até essa dicotomia, alguns acham, né, de Paulo e Tiago, né? Mas interessante o texto assim, que é fundamental da Reforma Protestante, né, de que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, né? Não por meio de obra, para que ninguém se glorie, né? Para a gente praticar as boas obras que Deus já preparou antecipadamente para a gente viver. Então, as obras ou as boas obras, elas foram preparadas por Deus para que a gente viva. Exatamente. Nós somos criados, nosso propósito de existência é a prática das boas obras. E é Deus quem realiza as boas obras através da gente, né? Vamos lá, Yasmin, agora qual é o seu texto aí? Qual é a sua palavra-chave? Ezequiel 36, eu vou ler aqui os versículos 26 e 27 que diz assim: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então, a palavra que eu destaquei aqui que me chamou a atenção é cuidado. Para realizarmos as obras, nós devemos ter cuidado também e cautela, para que a gente não se glorie e deixar com que o nosso eu fale mais alto, porque quem tem que falar mais alto é o nome de Deus sempre. Às vezes querer fazer para ser salvo, né? Sim, ou para exatamente. querer fazer para se sentir melhor do que alguém. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito equilíbrio, Temos que né? ter cuidado. E quando você faz uma coisa, você transformar automaticamente faz outra, né? Você queria fazer para ser salvo, então você começa a falar assim: se eu faço isso, eu tô certo, tô salvo, então esse aqui que não faz tá perdido. Isso, Então a gente começa automaticamente a pensar dessa forma, que é justamente o pensamento farisaico. Né? E a julgar o outro também, né? Ter a consciência de que o que a gente faz é Deus agindo através da gente, né? Sim. É muito Verdade. legal pensar assim, né? Verdade. E dá paz, né? Porque a gente sabe que não é da gente. Com certeza. Pastor Jaime, o texto aí que você escolheu? Aí, dentro desse contexto aí, Vai falar. ao lermos Filipenses, porque eu escolhi esse texto, pastor, Filipenses ali, capítulo 3, 1 ao 12, é extenso, não vou ler agora, mas eu destacaria um verso aqui, porque o contexto vai tratar do que nós estamos trazendo aqui, mas o verso 9 fala assim, ó: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora, muito bem, justiça própria. Quando nós vemos esse senso de justiça, ao olharmos para nós, de fato, a palavra de Deus deixa claro: se nós dependemos de nossa justiça, meu amigo, nós estamos perdidos, porque é como um trapo de imundícia. Então, eu destacaria essa questão aí, né? Obras, para mim, está muito relacionado Nossas boas obras são tapas de imundícia, né? Pra Deus, né? Tá vendo aí, ó? Até as boas obras entrariam nesse contexto. As nossas a gente faz sem Deus, né? Sim. Não passam de tapas de imundícia. Imagine Trapo as de ruins, imundícia. né? Já pensou? Você tá As louco. ruins, então, misericórdia. Agora, veja, eu acho que a minha palavrinha aqui destacaria uma questão de dependência de Deus. Aí você vai produzir boas obras. Mas não depende de Deus para fazer algo. Depende de Deus porque eu necessito dele. Porque ele é a essência da minha vida. Então, automaticamente, nós vamos produzir bons frutos. Bom, muito bom, hein, gente? Eu coloquei aqui resultado, né? As obras são um resultado de estarmos conectados a Cristo. Elas também são uma forma de testemunho de que a gente está em Cristo, né? Sim. É uma evidência de que a gente permanece com Ele. E eu também copiei aqui a lição também, que ela é uma expressão. Então, as obras, quando a gente pensa nelas como um resultado, como um fruto, e o fruto é o resultado da árvore, né? Sim. Que permeia, que
que dá sentido e propósito àquela árvore, né? É o resultado, o fruto que ela promove, que ela pode ter. Bom, caminhando aqui para o final aqui, gente, chegamos aqui na parte do compartilhe. É o momento de a gente para pensar um pouquinho, né? Até a lição fala assim, como mudar de verdade. Aqui até eu vi a Yasmin aqui, para a gente tentar fechar aqui um pensamento sobre isso, porque uma vida sem fruto, né? Ou sem resultado, ou sem a evidência de que está em Cristo, é uma vida vazia, né? É uma vida que não glorifica a Deus, né? Porque os frutos é para glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Como mudar de verdade, Yasmin? Aqui tem a lição até menciona um pouco sobre isso aqui. Permaneça em Cristo, crendo que Ele é quem diz ser. Nos leva a agir de determinada maneira. Isso é contrário do legalismo. É viver uma vida de fé. É exatamente isso. Quando nós permanecemos em Cristo, a vontade que nós temos de mudar vem dele. É ele quem nos dá o desejo, a vontade de mudar, né? E aqui também diz que a maneira verdadeiramente de mudar é abraçar a realidade. É abraçar a realidade que todos nós somos imponentes, né? Que nós não impotentes, né? De mudar por si próprio, né? Nós devemos depender dele, de Deus, de Jesus, para que nós possamos ter essa mudança genuína, né? E aqui diz que quando a gente abraça a realidade, Deus ele transforma o nosso coração de uma forma que as pessoas elas olham, elas conseguem ver, né, essa transformação em nós. Então, nós devemos entender isso, né, de que não é por vontade própria, é por Ele e para Ele, né? É isso aí. Alguém que mais contribui aqui nessa parte aqui de como mudar de verdade, até anotei aqui no final também aqui, né? Jesus é mais necessário para a vida física e espiritual do que o próprio oxigênio, né? Quando a gente pensa na questão da mudança, a gente pensa muito num momento específico da mudança, né? Então a gente foca muito naquele ponto, por exemplo, de conversão, de repente, Sim. né? Aquele ponto específico. Mas tem todo um processo que vai levar a nossa vida inteira. E aí Jesus, ele diz assim que ele não simplesmente nos ajuda a mudar. Ele nos ajuda a mudar e a partir de então... E permanecer. Ele continua ao Um nosso processo lado, de né? mudança, né? E aí basta nós apenas permanecermos nele, que eu acho que o foco dessa lição é justamente isso, né? E aí ele justamente é o oxigênio para nossa corrida, ele é quem nos dá forças. Por muitas vezes ele nos carrega nos braços porque a gente está esgotado, mas se a gente permanecer nele, a gente vai conseguir continuar. Agora, tem um princípio aí também que está por detrás, que às vezes nós tropeçamos nele, pastor. Eu não sei se vocês concordam, mas é um processo. O Victor acabou de falar que é um processo. E nós, muitas vezes, quando lidamos com a conversão de alguém, nós temos mania, primeiro, de comparar a nossa conversão com a de outro, né? Porque eu estou no estágio e por que ele não poderia estar? A gente não entende que cada um tem o seu estágio. E isso, pastor, nós como pastores temos uma certa implicação ou uma certa objeção quando uma pessoa vai se batizar. Sim. Alguns levantam a mão lá e falam, não, pastor, com todo respeito, né? Mas pastor, não está pronto. Como não está pronto? Agora, não é um processo? Então, encare a realidade. A realidade é que é um processo que você precisa estar a cada dia. Existem princípios básicos que a gente tem que, claro, tem que estar pronto para um batismo, mas, de certa forma, depois ele vai continuar crescendo em Cristo Jesus. Então, a gente tem que olhar para nós e ver a nossa dependência de Deus, que é um processo e que o irmão não é diferente de nós, ele vai passar por esse processo também. Não é só um encontro, né? Exatamente. É um andar com Cristo, andar, né? é um processo. Você encontra, muda de direção e passa a andar com ele. Exatamente. Por toda vez, uma jornada inteira, diz a lição, né? De plena liberdade, alegria, para o resto da vida. Tanto que Jesus fala assim, eu não quero só que você deem frutos, quero que você deem frutos e que seus frutos permaneçam. Exatamente. Porque assim como o amor do meu pai permanece em mim e o meu nele, eu quero que vocês também permaneçam comigo. E querem permanecer? Tenham uma relação íntima comigo, de obediência, amem. Você quer praticar os mandamentos? Como é que eu vivo, como é que eu pratico isso? Amando as pessoas. Exatamente. Como eu amei vocês, amem também uns aos outros. É prático, não é... Não, eu quero te amar, Senhor. Você quer me amar? Então tá bom, então ame seu irmão. Então perdoe seu irmão, ajude seu irmão, anime seu irmão. Seus frutos têm que ser uma evidência de que eu existo. Então vá lá, testemunhe para eles. Então perceba que tá intrinsecamente ligado, né? Não tem nada separado, né? É uma vivência que Deus gostaria, que Jesus gostaria que não... que a gente tivesse uma dependência eterna
eterna dele, né? Exatamente. É como a gente tá aqui, né? O celular que tava, né? Tá descarregando e tal. Se bota na bateria, cara, não vai dar. É lindo o celular, não vai, cara, não vai funcionar. Tem que estar Uhum. conectado. Tem que tá conectado. Senão não adianta, né? Nossa, top, né? Mas não tem internet. E o Não tem Wi-Fi. engraçado é a comparação com o celular, né? Mas a gente, na verdade, é lâmpada. No Aham. sentido de que, assim, no momento que você te desligou a tomada, acabou. Acabou. É isso aí. Exatamente. Então, assim, a gente não pode hoje, hoje eu sou de Deus, permaneço nele. Amanhã não. Amanhã Hoje eu não vou eu brilhar. tenho uma coisa ali que eu preciso fazer e tal, então amanhã eu não posso ser de Deus. Mas aí no outro dia eu posso voltar. No momento que a gente escolhe permanecer nele, tem que ser uma decisão e o ideal é que seja uma decisão pra sempre, né? Verdade. E aí, Vitão? Terminando com vocês também aqui. Vamos chegar juntos aqui, Yasmin, pastor Jaime, é um consenso final, né? A gente tá terminando esse trimestre aqui e o que poderíamos aprender depois de tudo? São tantos conselhos que a gente ouviu ao longo dessa temporada, né? Tantos conselhos práticos envolvendo vários aspectos práticos da nossa vida. E Tiago tem essa proposta, né? Óbvio que ele aprendeu de Jesus. Estamos hoje aprendendo aqui com conselhos práticos do próprio Cristo, né? E a beleza de permanecer, né? A gente estava falando sobre isso aqui e queria ouvir de vocês aqui para a gente finalizar esse momento de estudo aqui. Vitor aí, podia nos ajudar também agora. Qual é a beleza de permanecer em Cristo? Eu queria que a gente tentasse fechar aqui esse momento juntos aqui, por favor. Aí eu tava pensando assim em casa, né? A questão da beleza de permanecer em Cristo. E aí eu comecei a pensar qual que é a beleza de não permanecer. O que que tem de bom em não permanecer em Entendi. Jesus? Eu não consegui achar nenhum motivo assim pra pensar, se eu não permanecer em Cristo eu teria isso. Tudo se torna sem sentido e vazio. Então a beleza de permanecer é literalmente tudo. Ele nos dá força pra continuar, ele nos ajuda a crescer na graça. A lição traz bastante coisa também. Frutificar. A gente consegue realmente continuar dando frutos, praticando as boas obras, porque Ele está em nós. Ele coloca isso na nossa vida, né? E uma coisa que eu coloquei aqui marcado no finalzinho é: sua fraqueza está ligada à sua força. No caso, a nossa fraqueza está ligada à força de Deus. Nossa ignorância à sabedoria de Deus. Nossa fragilidade ao eterno poder dele. Por isso, não olhe para você mesmo. Então, quando a gente pensa em permanecer em Cristo, nós entendemos que tudo aquilo, em tudo que nós somos fracos, em tudo que nós precisamos, Ele está ali para suprir essa necessidade, para nos ajudar. Então não tem como a gente pensar que a gente pode alguma coisa que é obra que salva, nem nada desse tipo, porque é Deus que dá tudo pra gente, Ele que cuida de nós, e sem Ele a gente não é nada. Fantástico, muito bom. Alguém mais? Yasmin? Eu quero só, bem no finalzinho mesmo, diz que e ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Legal. Então, para nós nos tornarmos a semelhança de Cristo, nós devemos amá-lo e imitá-lo, que significa fazer aquilo que ele fez. Esse é o ponto-chave para mim. Sem desespero, né? Porque a gente vai amar Isso. porque ele nos amou primeiro, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Pastor Jaime? Eu definiria talvez esse conceito só lembrando de uma questão, pastor, que dizem aí fora, Victor. Uma vez salvo, salvo para Salvo sempre. para sempre. Uma teoria que não é real, porque aqui é uma condição, se permanecer. Quando não permanece, não dá fruto. Então aqui está notório que não tem jeito, é permanecer nele. Uma vez salvo. Isso é um pensamento calvinista, na verdade, né? Mas eu queria destacar aqui, pastor Fabrício, para fechar aqui, ó, apenas um aspecto que diz aqui no Ezequiel, capítulo 36, verso 26, fala assim, meu querido, olha só. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha só. Bonito, né? Isso é o que Deus quer fazer na nossa vida. E é o que nós precisamos reconhecer e deixar com que Ele atue em nós, não é? Amém. Com muita paciência no Senhor. E é claro, aquela questão da justiça que falamos atrás, né? Para de olhar para a sua justiça própria, porque tem alguém que te acusa. Ele fala, você pecou. Quem somos nós para estar aqui nessa mesa falando para esses jovens aqui, pastor? Aham. Não sei quem é mais pecador aqui, a começar de mim, eu não sei. Mas de uma coisa é certa, eu sou um pecador perdoado em Cristo Jesus. Amém. E Ele está Amém. transformando a minha vida. E nós vamos produzir para a honra e glória dele em nome de Amém. Jesus. Muito bom. Gente, pra finalizar aqui, pai bola, tipo entrevista, hein, gente? Rapidez aqui. Tá um jovem em casa aí, alguém tá aí meio, né, afastado, quem sabe Desanimado. fraco, né, desanimado, né, precisando de consolo, quem sabe de um ânimo para continuar. Rapidez aqui, como posso, com base naquilo que você estudou nesse trimestre todo e agora também nessa lição,
como posso permanecer em Cristo? Que conselho você daria prático da sua própria experiência para algum jovem que quer permanecer em Cristo? Quem vai pro fogo primeiro aqui? Fala aí, Yasmin. Recado básico aí. Recadinho básico, hein, jovens? Nunca deixe de orar. Boa, Pra muito mim, bom. foi o que me ajudou muito nos meus momentos de crise. Era mesmo sem vontade de orar, sempre falar com Deus, sem vontade, e dizer pra Ele que estava sem vontade. E um fato importante, falem que não estou com vontade de fazer, porque certamente Ele vos dará força. Amém. Kenji? Amém. Acho que o conselho assim principal que eu tenho comigo é olhar para Cristo e esquecer de você mesmo. Tanto para um lado quanto para o outro. Como assim, né? Nem se você se acha muito bom ou se você acha muito mal, a ponto de você não ter salvação, esquece. Nada disso tem a ver. O que tem a ver é você olhar para Jesus mesmo, porque é Ele que salva, é Ele que tem que ser tudo na sua vida. Muito bom. Ok, pastor Jaime? Olha, eu vou ser bem enfático, bem simples aqui, mas vou na palavra de Deus aqui, pastor. Ó, 5:3 de Mateus fala assim, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque Amém. deles é o reino dos céus. Seja humilde. Jovem, se tem coisa boa em você, não é de você, é de Deus. Então, realiza a obra do Pai. Maravilha, muito Amém. bom. Bom, dica de você, não esquece de ler a Bíblia todo dia, mantenha sua devoção pessoal, sirva as pessoas, viva uma vida que faça, que sirva para abençoar a vida de outras pessoas. Amém. A religião pura e verdadeira é essa, disse Tiago, ajudar quem precisa e romper com os valores deste mundo. Acredite, você vai ser muito feliz. E assim é a vida de alguém que vive uma vida frutífera ao lado de Cristo. Tá bom? Amém. Vitor, faz oração pra gente aí, pra gente terminar. Faço. Nossa temporada foi muito legal. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que tivemos aqui em conjunto, também o pessoal de casa, que nós possamos a cada dia mais aprender o Teu amor, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor provê diversas formas, assim como esse podcast, a lição, enfim, para o Senhor se comunicar conosco, ó Pai. Muito obrigado por Amém, isso. sim. Abençoe a cada um que está assistindo esse podcast também. Que essa pessoa seja abençoada por Ti, que ela possa permanecer no Senhor, ó Pai. Esteja conosco, é isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado, Kenji, mais uma vez aí pela parceria. Tamo junto sempre Você é aí. fera demais, hein? Esse já foi uma benção. Eu gosto demais dele. Cara. Obrigado, Yasmin, aí por estar com a gente, tá É bom? uma honra. Tá bom, que Deus continue te abençoe lá e que você permaneça firme com Jesus até o final, tá bom? Amém. Pastor Jaime Calixto, muito bom, hein? Eu que agradeço, pastor. Muito bom passar esse tempinho com vocês aqui, viu? A gente que agradece. Tamo juntos, pastor. Tá bom. Precisando, estamos às ordens. Né, Amém. Yasmin? Exatamente. E queremos agradecer você também que está aí em casa acompanhando o nosso podcast, você que esteve ao longo dessa temporada compartilhando, aproveitando, quem sabe tirando alguns insights aí, tomando algumas decisões, algumas reflexões pessoais com os conselhos práticos de Tiago. E nós esperamos que esse conteúdo faça a diferença na sua vida, porque esse é o poder que há na palavra de Deus. Nossa gratidão também à nossa equipe aqui de comunicação da PL, a Gabi, a Vanessa, a Suelen, o PV, que estiveram aqui produzindo todo o nosso podcast, acompanhando aqui na parte dos bastidores, permitindo com que esse material chegue até você e alcance o seu coração. Nossa gratidão a essa equipe incrível também, tá? Queremos desafiar você a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, aí no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhando todos os bastidores, os convidados de cada semana. Foi uma temporada incrível. Esperamos que você continue aí acompanhando todo o processo do nosso podcast. A gente faz com muito carinho para você. Não esquece também de seguir a gente aí se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho e assim também compartilhar com outras pessoas esse material. Se está sendo aberto para você, compartilhe com outros também, tá bom? Ou na sua plataforma de áudio, como você achar melhor. E importante é você ouvir ou assistir e ter contato com esse conteúdo especial. Que Deus abençoe você. Vem aí próxima temporada do Podcast no Contexto e nos encontramos lá em breve. Até lá. Tchau, até mais.